Oi, gente, tudo bom? Vamos continuar gravando o livro do Viver de Luz de Jarmuhen, a parte que começa a falar dos arcturianos, a mensagem do Arcturo, a porta do cordão. Saudações, caros amigos da luz. Aqui é Arcturo, participando de sua reunião. Uma coisa tão simples, não é? Ter dentro de nós a capacidade de ir além das dimensões e através delas, além do espaço e além do tempo. Dissemos a todos vocês reunidos aí que seu ser conhece a expressão em todas as dimensões. Vocês estão ligados à fonte da criação. Todos os seres nascem do fogo, a energia e o amor de Deus, Criador, Pai e Mãe. Em sua capacidade de compreensão está o conhecimento de que vocês não estão separados. O Deus Pai e Mãe reside dentro do seu ser, não fora dele. Vocês entenderam que são mestres, que são co-criadores e da cocriação, meus caros. Vem a criação. Vocês podem criar a experiência que seu coração deseja por meio de seu foco. É simples. Todos os dias vocês se concentram em simplesmente dar a si mesmo, a seu ser físico, um banho, um chuveiro de luz interior para vocês mesmos se tornarem luz. Entende a vastidão da consciência. A consciência que é eu, Arturo, é individualizada, sim. Temos uma nota de conhecimento, mas é a mesma consciência que reside na vastidão de tudo o que é você também. A consciência é elástica e é governada pela mente, a inteligência divina que habita o interior. Vocês têm a capacidade de entrar no estado de tudo saber. É esse aspecto que a luz vai despertar, para permitir que vocês simplesmente desloquem a percepção, seu foco. Nessa viagem de religação é tudo quanto desejarem, seja o que for. Se desejarem estar de novo no sistema de Sirius, basta querer estar lá. É como um pescador que atira sua linha no vasto oceano. É o anzol, a chumbada da linha, que aterrissa lá mais longe da praia. Mas é a intenção do pescador de atirar sua linha, não é? Que cria essa possibilidade. Merlin! Merlin, para de apontar! Vai deitar! E assim que vocês deslocam sua consciência através das galáxias e universos, dessa dimensão para outra, é sua intenção, sua concentração no que desejam conseguir para onde desejam ir. Há um aspecto de sua consciência que vai chegar lá. Esse aspecto é como aquele anzol, aquela chumbada de linha de pescar. Tem um peso necessário para atingir o mar de energia que reside no local para onde vocês o dirigem. É o poder do seu pensamento, de seu foco, de sua intenção que o lança voando através do tempo e do espaço. A viagem interdimensional é simples. Reconheça que vocês são essencialmente seres multidimensionais. Seu ato de pensar vai impulsionar sua energia para frente ou para trás. Vocês estão aprendendo a disciplinar seu pensamento. Vocês podem pensar que são limitados e podem pensar que são ilimitados. Nossos sistemas estelares, meus caros, é um sistema de seres que ascenderam. Todos os seres que se movem no interior dos campos energéticos conhecido como sistema arcturiano entenderam que o divino está dentro. Entenderam o poder que a mente tem de criar e o dano produzido por uma mente cheia de impurezas. Quando por meio da disciplina concentramos-nos na pureza da expressão criadora de Deus Pai e Mãe, então começamos nossa ascensão. Entendemos que temos condições de acender a luz do ser divino dentro de nós, deixar que aumente dentro da nossa forma celular, criando uma nova matriz de energia, aquilo que vocês chamam de corpos, e dissolver a estrutura molecular da forma sólida em luz. Isso nós fazemos há muitas eras, e esse é o desafio que os seres desse plano têm de enfrentar
a essa altura dê seu tempo linear. Peraí, deixa eu avisar que eu estou gravando. Voltando. Desculpa, gente. É uma transformação pela qual todos vocês já passaram. Vocês têm dentro de si a memória celular de ter passado por isso quando eram seres alimentados pelos éteres, pelos planos superiores, pela força universal. Antes de sua base ter passado do silicone para o carbono. E agora vocês estão reverendo o processo. Quando vocês revertem o processo, procure a pureza da energia do silicone. É a mesma substância que são feitos os seus cristais. Aqueles seres que são refratados pelos feixes de energia conhecidos como cristais têm um poder ilimitado. São condutores de energia, iluminam as grandes cidades, equilibram os feixes de energia das grandes cidades em forma de harmonia e alinhamento com as formas de pensamento das massas de faísca individualizadas de consciência e energia que residem nos reinos superiores, dando expansão ao poder divino e respeitando-o. É a chave da porta que leva aos reinos superiores, meus caros. É simplesmente o desejo do fundo do coração. É interessante observar seu sistema planetário, pois muitos estão explorando novas energias, como a fusão e a ficção. Vocês criam veículos de metal. Saibam que toda civilização que trabalha com veículos de metal ainda não compreendeu a matriz da energia divina dentro do seu ser, que são os veículos de luz, que vocês chamam de Merkabah. Nem o poder do pensamento além do Merkabah, pois foi a inteligência divina que os criou. Quando vocês fisgam a matriz interior de energia do divino, é que obtém acesso a todas as dimensões e viaja a seu bel prazer. Só depois que os cientistas começaram a abrir o caminho para a divindade interior, é que serão capazes de criar veículos de luz e ir além da tecnologia limitada que estão explorando atualmente. Os dons são tão simples e apesar disso vocês estão presos na armadilha do plano físico há tanto tempo que se esqueceram da simplicidade. Nunca ouviram dizer que são as crianças que criam o céu e herdam a terra? Estou falando simbolicamente, meus caros. A humanidade tende a assumir sua inocência infantil. Entendam que a simplicidade é a chave. Entendam que a chave é puramente de coração, a capacidade de se amarem uns aos outros incondicionalmente. A ciência superior da luz é apenas a capacidade de deslocar a energia pelo corpo, a energia da luz e do amor, pois só ela os impulsiona até a próxima dimensão. No sistema arcturiano, todos os seres têm a mesma aparência. Não temos o desejo de reconhecimento no plano da aparência, pois nos sintonizamos com a emissão de energia, a emissão de sinal de luz e amor que emana do fundo do coração. Não nos concentramos na forma física, simplesmente descodificamos a estrutura de luz. A profundidade do amor que vem do centro do coração, pois o coração é a porta para dimensões superiores. Como no caso dos seus sistemas arcturianos, continua a evoluir, voltando à totalidade do seu ser. Nosso sistema tem 5 dimensões. Esta começa a entrar na oitava superior da quinta fronteira com a sexta. Trabalhamos livremente com os mestres que ascenderam e com outros seres de luz que se movem em todas as dimensões de expressão. Há comunicação livre, seja telepática, seja nas línguas da luz. As línguas da luz estão além de sua matriz de pensamento telepático. São as línguas que permitem reconhecer a vibração da emanação de luz de cada alma individualizada, de cada unidade visualizada de consciência.
A partir da quinta dimensão, entrando na sexta e na sétima, a consciência sai do estado individualizado e se transforma em consciência coletiva, trabalhando em unidade e harmonia além da individualização. Seu sistema planetário é um sistema de unidades individuais, de consciência presas na armadilha da forma limitada e governadas pelo ego e pela mente inferior. Agora vocês estão começando a despertar para a natureza limitada do seu ser. À medida que sua consciência aumentar, vocês vão aprender a trabalhar juntos em harmonia, exatamente com os instrumentos individuais de uma orquestra. Esse é um período de grandes mudanças em seu planeta. Vocês estão aprendendo a se sintonizar e harmonizar suas energias, pois há uma canção a ser cantada nessa terra, e é uma canção de harmonia e unidade. Vocês passaram tanto tempo estimulando o juízo de valor. Esse é o único caminho. Esse é o meu caminho. Vocês têm de fazer as coisas à minha maneira, e se não fizerem serão punidos. Não funcionou, não é mesmo? Ficar julgando os outros só criou separação e sofrimento. A reunião aqui é o encontro da unidade dos corações, de corações que anseiam pela paz interior e pela paz exterior, de corações que anseiam por descobrir mais uma vez a grandeza e a natureza eliminada de seu ser. Vocês têm praticado muitas vezes durante a noite. Vocês são libertados do seu corpo físico para ir até dimensões superiores da luz, para outros sistemas planetários a fim de aprender. Quando voltam ao seu corpo físico, trazem vagas lembranças dessas excursões, e muitas vezes sentem que foram de algum outro lugar e foram mesmo. Vocês existem em todas as dimensões de expressão, e a cada respiração pode conhecer cada vez melhor o Deus interior, até se fundirem conscientemente com o divino. Ao concentrar seu pensamento e o poder de sua intenção, vocês têm a capacidade de se mover livremente por todas as dimensões da expressão. Então, vocês não sabem, meus caros, que para realizar sua ascensão, tudo que tem a fazer é instruir seu ser com o poder de um único pensamento concentrado? Basta cantar para si mesmo, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o poder de sua intenção, que eu sou um ser elevado de luz infinita e amor infinito. É isso que se tornarão. Em termos essenciais, não há mais nada que vocês precisem saber. No entanto, é divertido participar dessas brincadeiras ao longo do caminho, não é? É um processo de redescoberta. Talvez alguém queira fazer perguntas, convidando vocês, meus caros seres de luz, a fazer o mesmo. Pergunta: sobre bilocação e teletransporte. Qual é a sua experiência sobre esse tópico? Resposta: seres como eu não assumem forma física, e por isso não há necessidade de bilocação nem de teletransporte, pois não precisamos manipular a estrutura molecular. Já tivemos o prazer de estar encarnados no corpo físico, mas não optamos por ter um corpo físico há muitas eras. Nossos campos de energia são manipulados exclusivamente através do pensamento que atua espontaneamente. Um aspecto da nossa consciência reside em todas as estruturas atômicas, dentro de todo o espaço, de todo o tempo, pois compreendemos que somos tudo o que existe. Somos a energia criadora, mas podemos, concentrando o pensamento, reunir feixes de energias luminosas que podemos projetar numa forma e desencadear o processo de conhecimento dentro dos seres. No sistema arcturiano, é possível assumir um corpo, que é muito pequeno e sofisticado. Quando nos materializamos em nossos reinos, podemos assumir a forma de anjos, se for necessário para estabelecer contato com vocês. Mas voltando à pergunta, pois acabamos numa digressão. Seu foco, em vez de se concentrar em sua natureza multidimensional, concentre-se em sua forma física. Agora vocês estão apenas lembrando que têm capacidade de se desmaterializar, de teletransportar, e que não estão limitados ao corpo físico.
À medida que mudares sua matriz energética e com ela sua consciência, e à medida que tiverem um conhecimento maior do seu ser ilimitado, serão capazes de entrar e sair do corpo físico a seu bel prazer, sem preocupação com a forma física. Quando seu foco se limita ao corpo físico, ele restringe vocês. Vocês estão descobrindo que pode sair do plano físico sempre que quiserem. Esses são instrumentos e técnicas para deslocar a consciência, é isso que a bilocação é em essência. Alguns dos seres de luz desse plano e que personificaram o eu crístico dentro de si, trazem-o para o primeiro plano, assumiram o papel de mestres e estão acendendo a chama do coração em muita gente. Muitos, quando começarem a dominar o poder da mente para a bilocação, usam-no para abrir as portas que levam a dimensões superiores de expressão e a explorar o que esqueceram. E isso é tudo. Pergunta: quando estamos assimilando a luz, a intenção tem de ser manter focada? Resposta: a luz é ilimitada. A luz é a força de Deus. Descobri que muitos de vocês, quando começam sua manifestação, ainda desejam apegar-se aos detalhes da maneira como se dará a manifestação. Vocês desejam manter o controle. Esse é um processo de entrega, de confiança. Para obter o domínio da mente, vocês só precisam ter clareza de foco, clareza de intenção. Procure ter clareza do que é que vocês, enquanto mestre, desejam criar nesse plano. E depois é só esperar que aconteça. Quando sua expectativa, seu desejo é apenas despertar de novo o Deus interior. Introduzir a luz e o amor de Deus em todas as células do seu ser. Ordene que assim seja feito. Não se preocupe com a maneira como se faz. Acontece. Pergunta: por favor, será que poderia detalhar para nós o significado de ascensão das mudanças pelas quais vamos passar? Resposta: a ascensão é um estado de ser, um estado de perfeição que lhe dá a liberdade de se mover por todas as partes energéticas de todas as dimensões. Ascensão significa assumir totalmente a natureza do seu eu, é encher-se de luz mais uma vez, pois a luz é aspecto do Deus interior. Muitos seres estão em ascensão contínua. Assim como você ascende numa dimensão, ascende para a seguinte. É como tirar o diploma do ensino fundamental, depois do ensino médio, depois de entrar na universidade. E quando você se forma, encontra-se de volta nos braços do Divino, com um ponto de consciência completamente unificado, pois ele se perdeu na vastidão de tudo o que é. É seu presente de formatura. Faz sentido? Faz. O que mais você quer saber? Pergunta: talvez mais algumas informações sobre as mudanças em jogo. Resposta: mudanças, meu caro. A quarta é a última dimensão em que você precisa de um corpo, em que você carrega sua consciência numa forma física. Quando você entra na matriz da energia da quinta dimensão, você cria um corpo sempre que quiser. Agora, vocês estão concentrados em sua forma nessa dimensão, com consciência de que há portas e acesso a outras dimensões. Quando vocês estiverem na quinta, vai ser o contrário. O ponto focal da sua consciência estará na quinta, com acesso de volta à quarta e à terceira, conforme o desejo do seu coração, conforme os seus contratos e os serviços que deseja prestar. Toda dimensão tem esses arranjos contractuais com o divino. E quando vocês estiverem na quinta, vão começar a ter acesso às portas que levam às dimensões superiores. Algo que vocês podem ter agora, meus caros. Muitos dos mestres que ascenderam residem na sétima dimensão e têm acesso às portas que os trazem de volta, passando pelas diferentes realidades, sintonizando na realidade coletiva que cada dimensão cria. A realidade coletiva dessa dimensão é a de separação, de juízo de valores e desarmonia. O que está mudando à medida que as energias superiores e o desejo no coração de todos começam a permitir que venham à tona um novo nível de ser.
Na quinta dimensão, tudo é criado espontaneamente por meio do pensamento. Se vocês quiserem visitar um templo manifesta imediatamente à sua frente. Tudo e qualquer coisa que vocês pensem manifesta-se. Há necessidade de disciplina, de pensamento, de um reconhecimento universal da harmonia. Há necessidade de reconhecer a presença do Eu Sou dentro de todos os seres e de agir de acordo com esse reconhecimento, de modo a não prejudicar nenhum desses seres. Nesse plano de expressão, você assume um corpo quando é necessário, quando você deseja. Bilocação é uma coisa que não existe aqui, pois a desmaterialização é um processo simples de pensamento e ocorre instantaneamente. Há uma energia de amor absoluto e incondicional, assim como excitação e sensação de reconhecimento concomitante com esse estado de ser. Ao mesmo tempo, há também o desejo de ver todos os seres se fundirem com o Eu superior, o Eu Sou divino, em todos os momentos. Na sexta dimensão, você continua se tornando um ponto de expressão, cada vez mais puro da energia criadora. Consegui ajudá-la? Sim, obrigado. Pergunta: poderia explicar melhor a diferença entre morte física e ascensão com esse corpo? Resposta: no lugar de onde viemos, com esse plano de expressão, morrer é na verdade jogar fora o chapéu velho, pois sabemos que criamos o corpo e por isso podemos desmanchá-lo e recriá-lo a nosso bel prazer. Vocês ficam muito apegados à forma física desse plano porque não reconhecem a natureza ilimitada de sua essência divina, mas nem as faculdades de sua essência divina. Se reconhecessem, meus caros, vocês poderiam assumir um corpo a seu bel prazer e abandoná-lo a seu bel prazer. Se quisessem se transformar em uma loura escandinava, vocês criariam o seu corpo. Se quisessem ser um negroide alto, vocês criariam o seu corpo, só para se divertir. Como quando vocês trocam de roupa. É por causa de sua crença na limitação que vocês se apegam tão intensamente à forma básica. O processo de nascer nesse plano é muito mais difícil do que o de morrer. Uma certa pessoa pode ter consciência bastante para entender a imortalidade da alma, como os seus budistas. Muitos budistas sentem que o corpo físico é irrelevante, porque a alma é eterna. Mas quando vocês adquirem o verdadeiro domínio, porque os campos energéticos da forma básica, que abrigam a sua alma, não podem ser mantidos até vocês terminarem de realizar sua missão. A ascensão nesse corpo é simples domínio do agora. É uma questão de entender que seu contrato é estar aqui durante algum tempo, manter a forma física em sua melhor condição, e quando o contrato acabar, fundir o corpo básico com a luz. Você também Você mantém a lembrança dele, sua matriz energética guardada nos reinos etéricos, para usar seu bel prazer quando houver necessidade. Maria, Nossa Senhora que apareceu para tanta gente, é um ser de luz dourada e reluzente. É mãe dos angélicos. No entanto, ela mantém a matriz, a imagem de sua encarnação anterior nesse plano, porque essa é a forma que acende a chama do coração. Se ela aparecesse como um mostrinho verde, peludo com olhos vermelhos, as pessoas não diriam, poxa, essa é a Nossa Senhora. Mas quando aparece com um vestido azul e seu rosto angelical, elas dizem, minha Nossa Senhora, reconheço sua imagem. O mesmo acontece com aqueles que vocês conhecem, como o Senhor Sananda, meus caros. A consciência dele é tão grande. Não foi Sananda que encarnou na forma de Jesus, mas apenas um aspecto do seu ser, porque manteve as vibrações da frequência mais elevada e mais requintada de todas, de modo que o indivíduo conhecido como Jesus poderia ser usado como um cálice santo por todos os reinos elevados para deixar em seu plano uma marca daquele tempo e transmitir a mensagem. Mas Jesus tinha sua própria consciência individual, faz sentido? Sim. Ele continuou sua própria evolução, mas estava apenas a serviço da causa maior, a primeira causa, sustentado por aquela faísca do Senhor Sananda. E quando o Senhor Sananda faz surgir uma imagem, ele faz surgir a imagem do Cristo, do Senhor Jesus,
pois ela desencadeia o processo de conhecimento em seu coração. Fizemos uma digressão, mas será que o que eu disse respondeu a sua pergunta? Sim, obrigado. Outra pergunta, por favor. Tenho mais uma pergunta a fazer. À medida que passamos pela mudança nesse momento, a maioria de nós está absorvendo mais luz com o corpo. Às vezes percebemos áreas que entram em conflito, talvez ansiedade do ego. Você poderia nos dar algum conselho prático sobre o que fazer nesse momento para impedir o intelecto de entrar em conflito e pacificar esse nosso lado? Resposta. Deixe as coisas acontecerem, meu caro. Meu caro filho da luz. Você passou por um grande sofrimento, não passou? Sim. Esse corpo tem uma lembrança de grande dor e sofrimento. Muitos corpos estão numa situação semelhante à de uma criança assustada. Não é o corpo físico, meu caro. É o campo energético que é envolvido pelo corpo emocional. Mas o corpo emocional tem uma plena compreensão e sente completamente todas as experiências de todas as encarnações. É guiado pela mente que trabalha de mãos dadas com o ego. Esta está entrando na matriz energética onde precisa abrir mão do controle, onde a mente inferior precisa fundir-se com a expressão divina mais elevada. Aqui o corpo emocional e o ego sentem-se um pouco inseguros em relação ao que está acontecendo, como se seu poder estivesse sendo usurpado de algum modo. Ame todos os aspectos do seu ser, só isso. E quando esses temores se manifestarem, basta você se programar com seu conhecimento superior. Caminhe com segurança, com alegria, com harmonia, com segurança. Dou agora um passo no desconhecido. Você precisa entender que o desconhecido também é conhecido. Talvez só não seja ainda em seu banco de dados, em sua memória consciente. Talvez ainda não tenha vindo à tona. É uma questão de aumentar o poder do eu com amor. Quando esses temores surgirem, reconheça provisoriamente a sua existência. Vocês precisam entender que estão tendo a oportunidade de ir além do medo, de combater o medo, sabendo que vocês são seres amorosos, vastos e limitados, que vocês caminham com segurança em direção à sua própria divindade. Próxima pergunta. Tenho praticado a pulsação holística ultimamente. O que estou querendo saber é quais são as maiores profundezas da vibração que criamos no corpo. É uma coisa boa de se fazer? Resposta. Meus caros, tudo que meu coração inspira a fazer é para você fazer. Tudo que seu coração inspirar a fazer é para você fazer. Vocês são estruturas únicas de energia e seguir a sua orientação interior é algo que dá um outro sabor, por assim dizer. Portanto, quando receberem a orientação interior para realizar essa prática, é por ser algo que vocês precisam assimilar em seu campo energético. Depois de assimilar, dividam esse conhecimento com outros que forem atraídos para vocês. Compreenda que está havendo um processo simultâneo, meus caros amigos da luz, ao seu desenvolvimento e ao desenvolvimento do seu planeta. Vocês estão trabalhando em conjunto com uma matriz energética coletiva, portanto, à medida que mudarem a si mesmos, estarão mudando os outros. À medida que vocês são orientados no sentido de explorar essas coisas, todo e qualquer trabalho que refine sua frequência, que os leve para frequências superiores, possibilita a abertura de canais para o corpo-luz sobrepor-se a seu corpo. Muitos de vocês têm bloqueios de circuitos elétricos. Esses bloqueios foram produzidos pelo fato de não permitirem e de não compreenderem a necessidade do fluxo desimpedido de energia, por encarnações anteriores vividas com muita dor e sofrimento. Se vocês forem orientados por sua vocação interior de fazer alguma coisa, saiba que isso é um dom. É algo que vai lhe permitir se refinar um pouco mais, se realinhar um pouco mais, mas tenha cuidado, tudo tem vindo do chamado interior do mestre interior. É preciso que seja mais um saber que vem do coração do que somente uma inspiração vinda dos outros. Outra pergunta. Poderia explicar um pouco melhor as relações com os animais e o nosso papel em relação aos outros aspectos da natureza nesse plano? Resposta. Em que altura do tempo? Essa talvez seja uma pergunta capciosa,
Entenda que quando a humanidade encarnou nesse plano de expressão há bilhões de anos atrás, foi como se o Deus Criador, Pai e Mãe, lhe tivesse dado o mais incrível dos paraísos. Pois esse planeta Terra tinha abundância de tudo o que a imaginação pudesse conceber. O melhor de todas as expressões criativas que foram produzidas em outros sistemas planetários foi reunido nesse plano. Suas formas de vida, os animais, pássaros, as expressões de natureza estavam todos aqui. Os seres humanos, quando encarnaram e foram energizados por esse plano, a história é bem complicada e não é relevante nesse momento. Receberam a responsabilidade de zelar por essa beleza de expressão, reconhecendo que toda criatura tinha dentro de si uma centelha de energia divina que também pulsa no seu âmago. Eram seus irmãos, diferentes na forma, mas seus irmãos e irmãs. Talvez não tivesse a complexidade de todos os corpos que vocês têm, mas apesar disso tinham a força vital. Foi uma época maravilhosa, vocês se esqueceram dela. Os animais trabalhavam em planos intuitivos e estado de comunhão, pois eram muito felizes na pureza de sua expressão. A discórdia no interior do reino animal resultou na discórdia do reino humano, que cometeu abusos, fez mal, matou e assassinou em nome da sobrevivência. No entanto, se vocês entendessem a verdadeira essência da natureza que o sustenta, não tornariam parte nessas práticas bárbaras. Não estamos aqui para julgar. O que aconteceu nesse plano também fez parte da perfeição divina. Vocês se desviaram de sua divindade e seu entendimento conscientemente. Mas agora podem assimilar essa divindade com uma alegria que vem do fundo do coração, depois de não tê-la sentido há muito tempo. Tudo é perfeição. A inter-relação que vocês sentem com as outras criaturas é uma percepção profunda de que elas têm um aspecto de vocês. Se vocês se sintonizarem muito bem com elas, essa sintonia pode fundir-se em seu ser e lhe permitir ser mais completo em sua expressão. Há uma troca de energia. Sua aceitação amorosa dos outros seres vivos está resgatando a matriz energética do sofrimento de outros tempos e também conferindo um aspecto de sua ressonância a seu campo energético. Lembre-se de que seja o que for que vocês receberam orientação para fazer, se tiverem confiança nessa orientação, ela vai lhe permitir ser ainda mais gloriosos e belos do que vocês já têm consciência de ser. Portanto, talvez a mensagem seja simples e repetida, pois essa expressão da sua verdadeira essência é tão simples quanto poderosa. Sua essência é o amor. É a essência do amor que mantém harmoniosamente a ligação da estrutura molecular de toda expressão. Seu aspecto é luz. A treva pode ser amada pela luz e também foi criada pelo divino. Amem-se e respeitem-se uns aos outros. Veja a centelha divina em tudo. Da próxima vez que emitirem um juízo de valor ou ficarem com raiva dos seus semelhantes, procure superar esse quadro e procurar a centelha da expressão divina em seus olhos, em sua alma, em seu coração. E quando os outros perceberem que vocês olham para eles com os olhos do amor incondicional, vão refletir esse amor de volta para vocês. Entenda que é a essência do amor que vai produzir as mudanças nesse plano, mudanças que são muito poderosas do que aquelas criadas por seus juízos de valor. Amamos e respeitamos a luz de Deus dentro de todos vocês. Assim é puro, meus caros.